Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Bribecast direto do Afiliados Brasil, iniciando o nosso segundo dia de feira. E eu tenho a honra de receber aqui o Anderson Bertoldo. Seja muito bem-vindo, parceiraço aqui da Bribe, cara. Como é que tu tá achando do evento aí? Fala, família, muito prazer. Tô aqui nesse evento da melhor maneira que podia, né? No stand da Bribe. Que estrutura é essa da Bribe? Tá bonito, né? aqui, viu? Tá bonito. Maravilhoso. Estrutura mais bonita do evento. E você que perdeu esse evento de agora, se prepare pro próximo. Você não pode perder um evento como esse. Você quer ver do digital. Cara, tô achando fantástico. Pelo networking, as pessoas que eu conhecia só pelo Instagram, até antes de eu entrar no mercado digital, que eu já seguia, via onde eu queria chegar, quem eu queria seguir. E ver eles hoje pessoalmente chegando, falando comigo, conversando comigo, gerando essa amizade com essas pessoas que são referência. E hoje eu também viro ao lado dela referência dentro do digital, com tão pouco espaço de tempo, alcançar os resultados que eu alcancei hoje. E ano passado eu não pude vir. Eu já estava no digital, porém eu estava naquela fase difícil. Entendi. O início é complicado. Mas eu estava com foco que o próximo ano, que seria agora, eu estaria aqui. E bom, isso se concretizou. Estou achando fantástico, maravilhoso esse evento. E que experiência. Não que só a Bribe está entregando, mas como um todo aqui do Afiliados Brasil. E é legal esses eventos para gerar esses encontros, porque o nosso mercado ele funciona todo de forma online. Então muitas vezes você tem, de certa forma, um contato, uma relação com a galera, seja produtor, afiliado, alguns players, só que as pessoas não se encontram, porque tá um no canto do Brasil, outro no outro. E aí quando vem para um Afiliados Brasil da vida que se encontra, aí é aquele momento de falar, caramba, velho, é você e tudo mais, trocar aquela ideia, estreitar essas relações. Então é um evento muito bacana para todo mundo que está envolvido no mercado digital, seja alguém que já está estabelecido ou quem está começando. É um evento que acolhe todo mundo e aí tá sendo massa pra caramba participar. Exatamente, o network. Às vezes uma simples conversa ali, você já pega um insight, você já aplica o seu negócio e o jogo muda completamente. E esse negócio de network vai ficar até esquisito o negócio que eu vou falar aqui, mas ontem, no primeiro dia, eu estava no banheiro e tinha o pessoal assim, trocando ideia, do tipo, caramba, você é produtor afiliado? Não, sou afiliado. Ah, você é de onde? Ah, sou do Rio. Pô, eu tô com uma estratégia boa que deu um resultado bom, você investe mais de 10 mil, não sei o quê. Pô, vamos trocar ideia, vamos trocar contato. Ou seja, é a todo momento a galera se conectando, conhecendo pessoas novas. Então é bacana poder participar. Novas ideias, novos contatos, nova ambiência, frequência alinhada, porque você que quer viver do negócio, quer crescer, você tem que estar em lugares onde as pessoas estão na mesma frequência ou estão acima da sua frequência para você conseguir aplicar coisas novas dentro do seu negócio. Hoje eu costumo dizer que o melhor método é aquele que você troca com outros que já vêm vivendo do negócio e já vêm dando certo. E uma coisa que eu percebo bastante que quem está no mercado, quem está fazendo sucesso sempre fala isso, é ter a humildade de sempre ter a vontade de querer aprender mais. Tipo assim, a pessoa nunca sabe o suficiente, então ele sempre está buscando evolução. Exato. Porque se a pessoa se acomodar ali, quando ela menos esperar, ela perde tudo que conquistou. Se você é o mais esperto da mesa, tá errado. Você tem que se levantar aí para outra mesa para você conseguir mesa. evoluir. Exatamente. E você estava comentando que no evento do Afiliados Brasil 2024 você não estava presente, estava ali passando por um momento difícil do digital. Mas eu queria que você contasse também para a galera como que você iniciou, qual foi o ano, o que você fazia antes, qual que foi o start para você iniciar ali, qual que foi sua virada de chave. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Meu início foi aproximadamente do dia 1 a dia 5 de novembro de 2023. CLT, tá? Vendendo carro. E ao mesmo tempo buscando uma alternativa, porque eu já estava cansado, 10 anos de CLT, falei, cara, eu preciso, tô chegando próximo 30 anos de idade, não vai ser aqui que eu vou conseguir realizar os meus sonhos, vai ser empreendendo. E da maneira mais fácil seria através do digital, porque no mundo físico as coisas são muito mais difíceis, leva muito mais tempo. E eu acreditei no mercado de WhatsApp, vender produtos físicos dentro do WhatsApp sem aparecer, até porque eu não podia aparecer, porque eu estava no CLT, carteira assinada, ainda. Se eu estivesse aparecendo vendendo qualquer outra coisa, eu poderia ser mandado embora, poderia ter consequências. E aí esse mercado me trouxe essa possibilidade de entrar, conciliar, hoje junto com o CLT,
E assim, quando eu falo hoje, é qualquer pessoa Sim. que quiser entrar nesse mercado. É um dos poucos mercados que você consegue conciliar hoje com o CLT e ter bons resultados. A ponto de você pensar, bom, se com pouco tempo eu estou conseguindo esses resultados, então se eu investir 100% do meu tempo dentro desse negócio, cara, eu não preciso mais do CLT, eu vou ganhar muito mais. E eu vou ter o quê? Liberdade, porque não te prende você dentro de um ambiente igual ao CLT, você não precisa bater ponto. Tendo internet, um notebook, um celular, qualquer lugar você consegue fazer vendas através do WhatsApp. Então foi nessa data, aproximadamente em novembro de 2023, que eu comecei conciliando. Só que quando foi no dia 26 de dezembro de 2023, eu escrevi a carta e pedi as contas dentro do CLT. Final de novembro, pós-Natal, coloquei na minha cabeça, 2024 vai ser o ano da vitória, vai ser diferente. Normalmente todo mundo fala, perto, próximo da virada. Não. Ano que vem, as promessas de coisas final de ano vão mudar. Só que eu já estava cansado de prometer para mim mesmo algo que eu não cumpria. Eu falei, dessa vez vai ser diferente. E eu cumpri. E 2024, o ano todo, 100% dentro do digital, eu passei dos 4 milhões de vendas de produtos físicos através do WhatsApp. Então, sim, se eu conseguir, que vindo pouco, que em 45 dias aproximadamente foi o suficiente para eu pedir as contas CLT, por que você não pode? Eu não tenho nada de diferente das pessoas, porque eu nunca fui o melhor aluno da sala, vim de família muito pobre, filho de doméstica, criado sem pai, favela, gente. Morei quase minha vida toda na favela, até meus 23 anos de idade. E com os 28 anos de idade, hoje eu posso dizer, com um ano digital, eu conquistei muito mais coisas, muito mais materialização, tanto de dinheiro quanto de coisas, enquanto também de liberdade, felicidade para minha família, do que 10 anos de CLT. Sim. Então, se eu conseguir, o recado é, você também pode. Você só precisa do quê? De um método. Como fazer isso dentro do WhatsApp? Muitos falam que faz, mas poucos realmente vivem do que prega. E eu tô aí, vivendo do que prego e cada vez evoluindo mais e mais e mais. E aí, quando a gente fala do digital, quando a gente vai falar da Brep também, o que a gente bate muito na tecla é que a gente está aqui para transformar a vida das pessoas. E aí, o que seria uma transformação de vida vai depender de cada um, porque às vezes transformar a vida de uma pessoa é deixá-la mais próxima da família, ter uma condição melhor. Claro que assim, todo mundo trabalha por dinheiro, todo mundo quer ter um carro bom, maneiro, mas às vezes coisas do dia a dia, de você ter mais tempo, poder cuidar da sua saúde, são coisas que o digital proporciona. Então é muito isso que a gente fala sobre mudança de vida, que nem você falou, em um ano você chegou em um nível que durante 10 de CLT você às vezes nem imaginava, então é uma loucura. E nessa sua jornada, quanto que você percebeu que você estava no CLT, começou ali no digital, depois migrou totalmente, mas quando você percebeu que foi ali a sua virada de chave no sentido de, cara, eu posso escalar bastante trabalhando com isso daqui? Quando que você teve essa percepção? Quando eu estava no CLT, iniciei em novembro. Minha primeira venda aconteceu ali depois, uns 10 dias depois, colocando dinheiro e só indo em dinheiro. Não voltava nada, mas eu estava acreditando. Quando saiu a primeira venda, falei, bom, é real. Dá para vender, eu só preciso encontrar um mecanismo para fazer isso daqui virar larga escala, me dar lucro e conquistar os resultados que eu preciso para sair dentro do CLT. Passei em novembro com R$2.000 de comissões. R$2.000 de comissões. Investi 2.000, voltou 2.000. Para mim aquilo ali foi ótimo. A maioria das pessoas querem o quê? Ganhar muito dinheiro já no primeiro mês. Acho que no digital o primeiro mês vai mudar de vida. Não vai. É constância. Você não vai. É constância. É o quanto você aprende com cada mês. Então aquele mês foi suficiente para eu aprender o quê? Bom, eu já entendi como vender, eu entendi como faturar. Agora eu preciso entender como escalar e ter lucro. E isso eu apliquei dentro de dezembro, conciliando com o CLT, durante aqueles 26 dias de dezembro, onde eu falei, bom, eu vou colocar mais dinheiro, eu vou me entregar mais, porque eu tinha pouco tempo. Então sábado e domingo, quando eu não estava trabalhando no CLT, eu estava 100% dentro do negócio. Feriado, dormia era 3 da manhã para acordar 4:30 da manhã. Dormia quase nada praticamente. Só que eu coloquei um limite. Eu coloquei um tempo limite. Falei, até dia 26 de dezembro eu vou pedir minhas contas. E aconteceu. Mas por quê? Eu coloquei um objetivo e eu não só falei que iria fazer. Eu comecei a fazer. Então eu comecei a aumentar meu tempo de trabalho. E esse aumento de tempo de trabalho aumentou o meu resultado. E foi o que aconteceu. Dormi menos, cansado. Gente, não é fácil. É uma bosta. Desculpa o palavreado. Não, fica à vontade. Só que eu falei, vai valer a pena.
Porque 2024 eu quero estar fora do CLT. E quando foi do dia 26, eu vi o resultado que tinha aproximadamente 12 mil, de 2 mil de faturamento. Eu fui para 12 mil já com lucro. Eu falei, bom, agora o que eu preciso? Aumentar o meu tempo. Agora está na hora de eu pedir as contas do CLT. Sim. Então, o que foi a virada de chave? Eu aumentar meu tempo de trabalho dentro desse negócio, apesar das dificuldades. Porque eu acredito que quem quer, faz. Quem quer não dá desculpa. Então, poderia dar desculpa porque eu não tinha tempo, mas eu decidi achar uma forma. E a forma foi dormir menos, trabalhar mais, e o resultado chegou. E foi o momento que eu fui obrigado a pedir as contas dentro do CLT, por mim mesmo, porque eu coloquei em um desafio. Sim. Isso que muita gente fala também sobre no digital, que um dos segredos é ter foco. E você fez esse planejamento, falando, não, eu tenho tantos dias para conseguir chegar num estágio que eu posso pedir conta e me dedicar totalmente. E você não só fez o planejamento que nem se fosse, você colocou em prática, porque não adianta muitas vezes você ter um planejamento lindo, perfeito, e você nunca começa ele, você sempre fica buscando as desculpas, que nem você falou. E é legal você ter essa fala sobre que você renegou coisas, como por exemplo dormir, porque muita gente acha que vai entrar no digital, vai baixar, por exemplo, o aplicativo da Bripe, fazer o cadastro, vai ficar rico sem fazer nada. Isso é mentira, isso não funciona. Ninguém ganha dinheiro sem trabalhar. Não existe. Claro que no digital a gente sempre fala, você tem uma escalabilidade maior, mas você precisa trabalhar. Vai ser mais valorizado, Sim. seu tempo vai ser muito mais caro. Você vira um empreendedor de fato. Empreendedor. Não pode levar isso daqui como uma renda extra, gente. Talvez no início entre como uma renda extra. Só que você tem que tratar como o seu negócio. A partir do momento que você trata como seu negócio, ele não só vira sua renda extra, mas daqui a um tempo ele vira sua renda principal. E resultado, ele é proporcional ao quanto você dedica de tempo. O tempo é real, gente. Ele é crucial para você chegar em velocidade. Muitas pessoas falam, não tem tempo. Não é. Você não tem prioridade de chegar nos resultados. Por quê? A partir do momento que você abdica de coisas, você começa a renunciar, porque resultado significa renúncias. Você precisa renunciar coisas que principalmente você ama para um resultado que vai gerar mais amor para essas pessoas que você ama, para sua família, para o seu propósito, para suas rodas de amigos, para as festas, baladas. Renuncie isso, mesmo que seja família. Eu renunciei minha família, eu fiquei 30 dias sem ver minha mãe, mas eu sabia que isso ia me proporcionar mais dia de viver ao lado da minha mãe, próxima a ela. Porque o digital proporciona isso, gente. Proximidade com sua família, tempo com sua família. Você perder um ente querido e ficar arrependido porque você não teve tempo para passar com ele. Então isso é um dos propósitos que eu tinha antes de entrar no digital, que foi minha válvula propulsora para eu dormir menos. Porque o cansaço batia, o sono batia. O que o Anderson fazia quando o cansaço batia? Gente... café, energético, tomo banho, vamos. Eu não posso parar. Deixa pra dormir depois que eu chegar no resultado, ok. Aí eu posso dormir, mas enquanto eu não chego, eu preciso trabalhar. Sim. E o propósito mantém isso, alinhado. É aquele ditado, chorar agora pra rir depois. É o investimento que você faz ali na sua vida de, agora eu tô, digamos assim, em baixa, tô tendo que me sacrificar, mas eu vou chegar no estágio que as coisas vão se estabilizar. É acreditar em ter um propósito, que nem você falou. E ninguém vê esses momentos de dificuldade. Você tem que entender que você vai estar sozinho, é solitário. É uma solidão onde só tem você e tá tudo bem. Ninguém precisa saber o que você tá fazendo. Porque você não tem que se preocupar, mostrar para as pessoas que você tá trabalhando, que você tá fazendo isso, aquilo. Mostre resultado, se preocupe com o resultado, porque só vão te valorizar você pelo resultado que você tem. Então eu fiz isso sozinho, solitário, e é uma caminhada que ninguém normalmente vai te apoiar. É você contra você. Porque só vão te apoiar depois que verem os resultados. E não esperem apoio. Porque o apoio, ninguém é obrigado a te dar. Ninguém é obrigado a acreditar nas suas loucuras. O apoio vem depois que você mostra resultado. E resultado vem de trabalho duro. Vem de você acreditar, ter propósito, visão. E quando eu falo acreditar, é você falar, cara, se tem gente que faz, eu também posso. Não é ilusão digital, gente. Olha o tanto de gente ficando milionário. É só olhar para a feira aqui acontecendo. Essa aqui é a prova não tem concreta. Como, gente. Se tem gente que consegue, por que a gente não? Exatamente. E algo que você fala que é muito interessante sobre propósito e tudo mais, eu queria até abordar para falar. Aqui no stand da Bripe, neste Afiliados Brasil, a gente está tendo algumas palestras. E aí o Bertoldo é um dos nossos convidados.
E o tema dele é falando que o digital é mental. Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que fez você escolher esse tema e o que você quer abordar para a galera que vai participar aqui. Mentalidade, gente. Se você não se preparar mentalmente, você não consegue chegar lá. Porque a maioria das pessoas desistem por falta de algum momento de resultado. E o resultado nem sempre vem do jeito que a gente precisa. Por mais que você trabalhe muito, não existe garantia. A única garantia que você tem é que você precisa trabalhar para chegar lá, porque sem trabalho você não vai chegar. Mas agora que você vai chegar lá, não existe garantia. E o que não existe garantia, se você não tiver mentalidade suficiente para você aguentar todas as adversidades que vai acontecer na sua vida, porque a minha vida, ela constantemente acontece esses problemas. E o que eu acho que é o diferencial das pessoas que chegam, das pessoas que não chegam, é como resolver problemas. Sim. E resolver problemas, você precisa de mentalidade. Você precisa não ser vítima. A partir do momento que você não se considera vítima, você é responsável por qualquer coisa que acontece na sua vida, você não terceiriza, você já tem uma mentalidade totalmente diferente da maioria. E eu acho que a parte da mentalidade, você não terceirizar, não ser vítima, você pegar todas as suas responsabilidades, tudo que acontece na sua vida e jogar pra você, você é o único solucionador do problema. Você não depende de outros, não depende de terceiros resolver seus problemas. Então a mentalidade que eu venho trazer, abordar nessa palestra, não é só sobre isso, mas isso eu acho que é o princípio do negócio. E a partir do momento que você entende que você é o responsável dos seus resultados, de tudo que acontece na sua vida, você consegue resolver problemas. Sim. E no digital, como qualquer um outro mercado, quem ganha é quem mais resolve problemas. E eu vou trazer para vocês problemas que vão decorrer na sua jornada digital. Se não aconteceu, vai acontecer. E como resolvê-los. Como ter paciência. Porque as pessoas querem velocidade, querem ter resultado muito rápido, só que não tem paciência. Só que foi através de eu aprender que eu preciso ter paciência que eu venho cada vez crescendo mais. Eu não diminuo, eu só aumento. E isso está muito coligado com mentalidade, porque você sair da onde você está hoje, pode ser das condições mais precárias que você se encontra, e você decidir que você é mais do que qualquer coisa, você é mais do que as pessoas dizem sobre você, e você não pertence a esse lugar que você está, seja hoje você que esteja na favela, querendo sair da favela, seja você que não tem família, você não tem pai, não tem mãe, eu só tenho mãe, ou não tem pai, eu não tive pai, seja você que depende, às vezes, até de outras pessoas para sobreviver. Entenda, busque a autorresponsabilidade. Que depois que você é autorresponsável pelos resultados da sua vida, você sai de qualquer lugar para qualquer prosperidade. É sair, eu falo, quanto pior você está hoje na sua vida, é o melhor lugar para você estar, para você chegar em lugares incríveis. Quanto mais no fundo do poço você estiver, maior e mais linda é a história de se contar depois que você chega no sucesso. Porque chegar no sucesso quando você tem padrinho, tem investidor, tem gente por trás, é fácil. Sim. Agora, quem que vai se inspirar quando você já nasceu com tudo fácil? Agora, quanto mais difícil é a sua história, você não só vai mostrar para você, mas você vai inspirar outras pessoas que se encontram nessa mesma situação e vai acreditar e vai também chegar na transformação que você vai chegar também. Então, seja espelho, seja inspiração para as outras pessoas que veio lá de baixo. Eu acho que a história mais linda de ser contada é quem veio do pouco, quem não tinha quase nada e mesmo assim fez a sua vida ser transformada com suas atitudes, com sua alta responsabilidade. E uma coisa bacana baseada no que você falou agora, isso se já não acontece, em algum momento vai acontecer, que quando você chega num nível de certo destaque no digital, porque que nem você falou, quando você está lá embaixo trabalhando, virando noite, ninguém tá te vendo, mas quando você atinge sucesso, todo mundo vira os olhos para você. Mas é até um dos propósitos do podcast trazer a galera para contar essas histórias, porque essas histórias inspiram, porque às vezes tem alguém que está começando, está passando pela dificuldade de ver um conteúdo seu, seja pelo YouTube, pelo seu Instagram, e aí o cara tem a virada de chave
E em algum momento ele vai chegar para você e falar, cara, olha só, graças a uma dica que você me passou, a um conteúdo que eu vi seu, eu consegui, mudar a trajetória da minha vida, da minha família. Eu vejo muita gente que está no mercado contando essas histórias. E aí você chega num nível que, às vezes, claro que o dinheiro é importante porque a gente precisa pagar a conta. Mas chega no momento que o seu propósito, que a sua maior realização é ver que você impactou as pessoas ao seu redor. Você transformou outras vidas. Isso eu acho muito bacana que acontece no mercado também. Isso motiva muito eu não só fazer por mim, mas fazer por outras pessoas. Sim. A galera hoje dos meus mentorados, que, cara, o quanto tem de gente hoje dentro da minha mentoria que pediu as contas do CLT. E quando eu recebo uma mensagem, Wenderson, graças a Deus, você foi a luz da minha vida. Sim, hoje isso é muito eu forte. pedi as contas do CLT porque eu acredito no negócio, porque eu já tenho muito resultado, que já ganho mais do que quando eu estava no CLT. Então você me ajudou a transformar a minha vida e cada vez eu acredito mais no digital. E aí você recebe mensagem aqui, mensagem ali, e você fala, cara, não é sobre dinheiro. Porque se fosse só sobre dinheiro, a gente ficava só na nossa. Fazia quieto. O nosso e estava acontecendo. Porque a gente não precisa aparecer para fazer grana no digital. Sim. Quando você encontra um negócio certo, você não precisa. Só que quando você começa a aparecer, é que você já chegou no momento onde você precisa transformar vidas. É como se fosse um chamado. Sim. Porque se eu tivesse uma pessoa lá no início que pegasse na minha mão, mostrasse o caminho, não vai nesse, que esse daqui é errado, vai nesse daqui que é o caminho certo porque eu já trilhei. Cara, a velocidade de resultado seria maior, Sim. Perderia menos dinheiro no início que eu perdi e, enfim, eu vejo isso como, além de um propósito, é uma motivação e uma inspiração de hoje eu me ver, olhar o que eu venho me tornando e o quanto de vida venho transformando e o quanto essas pessoas vêm sendo gratas pelo quanto a gente vem fazendo por elas. Mas eu falo, não é o Wenderson, é elas. Eu só mostro o caminho, a direção, pego na mão, mas quem transforma a vida de verdade é elas mesmas. Por quê? Tem muitos que conseguem, só tem outros também que não conseguem. Mas qual que é a diferença de quem consegue e quem não consegue? Sendo que eles têm as mesmas oportunidades. É quem faz o que eu falei lá no início. É quem acredita em muito, quem se dedica, coloca mais intensidade de trabalho, tem a mentalidade alinhada com os seus propósitos e vai chegar, não tem como não chegar. Sim, sim. Isso que eu vejo muita gente falando também, assim, se você tiver o foco, se tiver ali o planejamento, se você não desistir no primeiro percalço, você vai chegar lá, porque o digital ele possibilita essas transformações. E aproveitando o tema que você citou aí, que se algumas dicas alguém tivesse te passado no início, você teria evitado algumas percas e tudo mais. Eu acredito que no seu caso acabou sendo percas que fizeram bem porque você conseguiu aprender com elas. Com certeza, foram investimentos. Sim, mas pro pessoal que está em casa, está às vezes iniciando no mercado, o que você pode falar assim de algo prático, de dica, que você vê a galera às vezes cometendo muitos erros, mas que você direcionaria para um outro lado para a pessoa conseguir ter mais sucesso com as vendas? Melhor do que uma dica, vou dar várias aqui em espaço curto de tempo. No início eu queria fazer tráfego direto e WhatsApp. Sim. Tentava um, tentava outro. Nenhum dava certo. Por quê? Você tem que focar em apenas um método. Então, eu recomendo você que está começando agora, foque no WhatsApp. Vendas através do WhatsApp utilizando os funis de atendimentos automáticos, semi-automáticos. Tráfego direto já é um pouco mais complicado, exige muito mais investimento, dinheiro, existe uma construção muito maior de experiência dentro do digital. Não é para você começar, você que é iniciante em tráfego direto. Não recomendo, tá? Porque não vai dar certo. A maioria das vezes não vai dar certo. Pouquíssimos conseguem, muitos pouquíssimos. Foque em apenas um produto quando você entrar dentro do WhatsApp. Escolheu o WhatsApp. Agora, um produto físico, tá, gente? Esse negócio de vender curso e tal, não dá certo, gente. Venda produto físico. Escolha apenas um nicho e um produto e foque nele até ter resultado. O maior erro das pessoas é o quê? Pegar vários produtos e achar que quanto mais produtos você tem de afiliação, mais vantajoso é para você vender. E não é. Isso é mito, gente. Você precisa focar em apenas um. A partir do momento que eu foquei em um produto, meus resultados alavancaram. Então, foque no WhatsApp, você que está começando agora, e foque em apenas um produto físico, porque é o mercado que vai te trazer resultados constantes, porque você resolve transformação de dores reais de pessoas que têm problemas, onde são recorrentes. E com isso você não vende só uma vez, você vende várias vezes. Escolha um produto bom, que tem uma estrutura boa, e escolha um mentor. Porque assim, se eu tivesse no início escolhido um mentor, e um mentor muito bom,
os meus resultados seriam muito maiores do que eu já tenho até agora. Porém, você que está ouvindo agora esse conselho, escolha um mentor. E se eu pudesse indicar um mentor, obviamente, claramente que seria eu. Por quê? A estrutura que eu entrego hoje dentro do mercado, ela é totalmente diferente. Não existe ninguém. Eu já procurei, compro mentoria de todo mundo por aí só para ver o que eles estão fazendo, porque eu estudo os meus concorrentes e ninguém entrega o que eu entrego. O Anderson, o que você entrega? Eu entrego criativos com pessoas reais. Por que a gente já está falando de criativos? Porque é o 80-20 de qualquer operação dentro do digital. Se você não tiver um criativo bom, diferencial do que a maioria utiliza, você vai ter resultados comuns ou resultados ruins, porque você é só mais um. Agora, quando você tem criativos muito bons, onde ele vai atrair um público, principalmente um público qualificado e com custo do lead barato, você vai ter resultados de escala com pouco dinheiro investido. Pouco dinheiro investido, maior retorno você vai reinvestindo e cada vez você vai crescendo mais. Porque foi assim que depois que eu entrei dentro do digital, eu entendi que eu deveria fazer e o que eu construí hoje foi através desse método. Criativos com estrutura invisível. Quais são esses criativos com estrutura invisível? Não sei se você já ouviu falar. Experts, pessoas reais, gravado no estúdio, onde eu contrato atriz, atoras, onde eu pego copies, eu construo copies, só que quem constrói são copywriters que eu contrato, tá? São pessoas que trabalham dentro do meu time, são profissionais que escrevem copies persuasivas que vendem, onde essa expert lê no teleprompter, mas nem parece que ela está lendo, porque está sendo gravada por um profissional, onde o videomaker grava ali ela lendo, onde ela gesticula, ela fala de maneira onde ela tem um conhecimento e ela atrai aquela pessoa pelo conhecimento que ela tem, pela cópia que foi escrita, e após isso tem uma edição feita por profissionais. São dinâmicas, não é aquela edição estática, parada, onde a maioria faz. Não, são dinâmicas. Por quê? É através de editores profissionais que fazem parte do meu time, onde a gente faz toda essa construção de criativos. E por que eu falo que não é só sobre mim, é sobre meus mentorados? É porque esses criativos, que é responsável pelos meus resultados, que eu entrego para a minha base de mentorados. Onde eles não têm que se preocupar em construir criativos. O maior problema das pessoas hoje são criativos, hoje e sempre será. Porque é um conteúdo onde você tem que ao tempo inteiro se aprimorando. Leva tempo, experiência, vivência, pessoas profissionais para estar construindo isso. Você que está entrando no mercado, se você começar a entrar nesse nível, você vai travar nele, você não vai conseguir ter resultado. Então, tem que ter uma estrutura como a minha, onde eu entrego para você já esses criativos prontos, editados, com muitas variações, um arsenal com mais de 500 criativos, onde simplesmente não é muitos que estão utilizando o seu criativo. Na verdade, ele acaba sendo até exclusivo. E onde ele é só exclusivo para a venda dos meus produtos. Porque quando essa pessoa está gravando, ela está gravando com o meu produto. Então não é só criativos, mas é o 80-20. Se você tem isso, como tem na minha operação, os seus resultados já estão com meio caminho andado. Após os criativos, o que eu recomendo você ter? A automação. Principalmente você que está começando no mercado. Porque normalmente você não está 100% no digital. Você está trabalhando com outras coisas. Seja CLT, profissional liberal, ou empreendedor de qualquer outra coisa. E você precisa de tempo. E a automação, ela ganha tempo. Então você vai conseguir ganhar tempo. Hoje a gente tem a nossa automação, onde a gente entrega todo o fluxo de automação, de conversa, onde tem áudios gravados, extremamente humanizados, que a pessoa que está do outro lado querendo comprar o produto, ela realmente entende que ela está falando com uma pessoa em tempo real. Mas não é. Está gravado. Só que essas pessoas compram por quê? São áudios extremamente persuasivos. São copies que estão feitas ali para quebrar objeções. Está feita ali para fazer a oferta de maneira desejável, que a pessoa sente o desejo de adquirir aquele produto, resolver o seu problema. E onde, não só isso, mas ela tem confiança. Ela tem a confiança de pagar antecipado. Isso mesmo. Imagina só. Você receber antecipado, o produto chegar na casa do cliente, o cliente dá o feedback, recomendar porque o produto causa transformação. Porque a gente investe em fórmula. Você que tem princípios, você não quer entrar em qualquer merda no digital por aí, praticamente você precisa encontrar poucos. E eu me dedico muito na fórmula, onde o meu produto entrega resultado e gera recorrência. Recorrência no seu bolso significa muito dinheiro, muito lucro. E não só isso, produto bom, funil, que é a automação que a gente entrega,
arsenal de criativos que você não precisa ter tanto conhecimento. Você começando, você já consegue ter suas primeiras vendas. Por quê? Você já tem toda a estrutura validada. Então, o que eu recomendo você que está iniciando é você fazer parte da minha mentoria, que através daqui você vai entender como foi minha jornada, ou como eu fiz para eu conciliar o CLT com o digital, e em tão pouco tempo eu consegui dar essa virada de jogo. E agora, 1 ano e 4 meses, praticamente, a gente está hoje no digital, vivendo 100% disso, eu cada vez tenho mais conhecimento, principalmente num ambiente como esse, que eu estou conhecendo players até maiores do que eu, e com isso eu estou trazendo ainda mais conhecimento, mais estrutura para quem está dentro da minha mentoria. Show de bola. Ô, Peixoto, esse podcast aqui não vai dar nem pra subir no YouTube, a gente vai ter que colocar na Members, porque foi uma aula. Isso aqui foi uma aula pra galera que tá iniciando, assim. Peixoto, cara, obrigado pelo papo, você trocar essa ideia com a gente. Acho que você deu a faca e o queijo pra galera que tá iniciando. Ou seja, esse o caminho, faz isso que é praticamente garantia de sucesso. E obrigado mesmo por parar um pouquinho, trocar uma ideia aqui com a gente. Você está desde ontem aqui no stand na feira trocando ideia com a galera. É sempre bom a gente receber produtores de sucesso como você aqui, porque engrandece ainda mais a nossa empresa, o nosso mercado. Então, foi um papo show de bola. E também aproveita e deixa seu Instagram, suas redes sociais para a galera aí que quer te acompanhar. Família. Família é um termo que eu utilizo porque quem tá me assistindo, já considero você parte da minha família. Só que agora eu vou convidar você para me seguir no Instagram, você que ainda não me conhece, wenderson.bertoldo, @wenderson.bertoldo. Ali, principalmente agora, daqui para frente, você vai ver muito conteúdo, onde até mesmo os conteúdos gratuitos pode dar aquela virada de chave, aquele insight na sua vida que vai transformar a sua vida. E não só isso, mas vou também entregar oportunidade para você participar da minha nova turma de mentoria, que está vindo por aí, nas próximas semanas, no próximo mês. Só que você precisa me acompanhar para não perder nada. Então já me segue aí, @wenderson.bertoldo. E muito obrigado, meu irmão. Opa, eu que agradeço a presença. Tá aqui, a gente está distribuindo um brochezinho do Bribecast para a galera que está participando. Que legal, você cara. Poder Top. utilizar ao longo da feira. Cara, muito obrigado aí pela participação, presença. O papo foi show de bola. Sempre já estamos aí. Certamente teremos outras oportunidades de Bribecast. Você ainda vai buscar muita premiação com a Bribe. Agora vamos pro palco fazer uma palestra amanhã, hein? Vai ser show de bola. Show de bola. É isso, obrigadão, Falou. cara. Agradeço também você que nos acompanhou. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, mande pra galera. Nos siga no Instagram, link tá aqui na descrição. Segue o Bertoldo também, muita dica top por lá. E é isso, muito conteúdo top pra sair. Eu te espero no próximo episódio. Aquele abraço, falou!